Aleluia. Sabe, irmãos, que eu não sei o que está faltando na sua vida, mas Deus, Ele é mais do que suficiente para mim e para você. Amém? Você ama o Senhor mais do que qualquer coisa. Dá um glória a Deus bem forte essa noite. Senta um pouco, fica à vontade. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Quinta Viva. Como eu sempre digo, essa é a quinta mais avivada de Teresina, irmãos. Amém? Deus é bom em todo o tempo. Essa aqui é uma quinta especial, né? Hoje é comemorado o Dia dos Namorados, né? Eu queria parabenizar todos os casais, né, namorados, e queria também aproveitar a oportunidade para mandar um beijo à minha esposa Alderlane, que não está aqui essa noite. Ela que é minha esposa e namorada. Amém? Estamos aí há quase 24 anos juntos. Eu creio que Jesus volta e estaremos juntos. Amém? Para toda a eternidade seremos irmãos. Mas até lá, iremos aproveitar muito. Quero dizer para você que eu te amo muito. Tá? E espero que nós possamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas juntos. Amém? Tem muitas pessoas que falam, rapaz, o Rodrigo é bom de lábio. Irmão, vem para o Bodas, irmão. Você aprende. E por falar em bodas, eu queria falar que excepcionalmente nesse sábado não haverá o culto Bodas. Então fica ligado aí na próxima oportunidade, né? Nós estaremos lhe informando uma data para você estar participando desse culto que é extraordinário e tem alcançado a vida de muitos casais. Tá bom? Então, excepcionalmente nesse sábado não teremos o culto Bodas. E eu queria também trazer para você essa informação de que no domingo termina o segundo lote, né, para o Acamp Kids. Então você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por alguma criança, não deixa para depois. Passa lá ao final do culto no balcão de informações, pega a preço de segundo lote, né, e faça a inscrição dessa criança para que você não deixe ela de fora dessa programação que é sobrenatural. Amém? A Bíblia diz que nós temos que instruir as crianças, né, ou a criança no caminho que se deve andar. Então essa é uma grande oportunidade para que nós possamos inserir essas crianças nessa programação que vem diretamente do trono de Deus para a vida de cada uma delas. Então, domingo termina, né, se encerra as inscrições a preço de segundo lote. E também para o Life Camp. Então, você que é adolescente dessa igreja, você que é pai de algum adolescente, não deixa para depois. Faça a inscrição ainda hoje desse adolescente, né, que... Melhora um pouco o meu retorno, por favor. Desse adolescente, né, que faz parte da sua vida. E não deixa para depois, tá bom? Então, só tem até domingo a preço de segundo lote. Tudo certo? Eu queria também informá-los que estamos tendo turma para o discipulado, tá? Então, você que ainda não fez o discipulado para se tornar membro oficial da nossa igreja, eu quero dizer para você que é de extrema importância você fazer. Então, amanhã nós temos aula do discipulado. Passa lá também no balcão de informações ao final do culto. Faça a sua matrícula para o discipulado. Não custa nada, só custa você ir até lá. E você pode ter certeza que você vai estar se expondo a um tempo poderoso no qual você vai aprender muito, né, sobre a visão, a missão, os valores e matérias que vão te ajudar muito na sua caminhada. Amém? Então não deixa para também outra oportunidade. Passar lá no balcão de informações. Você que ainda não fez e faça a sua matrícula. Amém? Onde estão as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Se é a primeira vez que você vem na nossa igreja, eu queria que você levantasse a sua mão aí no seu lugar, para que todos possam te conhecer, te dar uma saudação bem calorosa. Temos algum visitante essa noite? Glória a Deus. Vamos continuar adorando agora ao Senhor com os nossos bens. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9. No versículo 7, a Bíblia diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. No versículo 8 ele diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. E adiantando um pouco no versículo 11, ele diz: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz por meio do vosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. O apóstolo Paulo diz, irmãos, que nós temos que contribuir segundo aquilo que está proposto no nosso coração.
não é segundo aquilo que está na nossa conta bancária, não é segundo aquilo que nós temos por nossas condições, mas é segundo aquilo que o Senhor propôs no nosso coração. E lendo esse texto me chama a atenção aquilo que a viúva pobre ela fez, né? Exatamente aquilo que o Senhor propôs no coração dela. E você pode se preparar, irmão, que pode ser que o Senhor também venha propor no seu coração, você dá o seu tudo. Porque naquela oportunidade, aquela viúva, ela deu tudo que ela tinha. A Bíblia diz que até o do seu próprio sustento. E a primeira coisa que eu vejo numa oferta como aquela é o ato de obedecer e também de confiar no Senhor. E sabe, irmãos, que aquela mulher ela não estava confiando na condição que ela tinha, naquelas moedas que ela tinha, mas ela estava com uma confiança plena no Senhor, ao ponto de obedecer e depositar aquilo que o Senhor havia colocado no coração dela, aquilo que o Senhor havia proposto no coração dela. E a consequência disso, irmão, quando nós fazemos isso, não por tristeza ou por necessidade, é que Deus ele pode nos fazer abundar em toda graça, a fim de que nós temos sempre em tudo uma ampla suficiência. Não é ter as coisas pela metade, não é ter as coisas limitadas, mas é ter de uma maneira ampla, ao ponto de transbordar nas nossas vidas, ao ponto de nós alcançarmos outras pessoas, ao ponto de nós sermos mesmos generosos, como a Bíblia diz aqui no versículo 11, enriquecendo-vos também em tudo para toda generosidade. O propósito de Deus, irmãos, nos enriquecer, né? O propósito do Senhor nos dá uma capacidade de produzir, é para que a gente venha ser generoso. Você pode dar um amém por essa palavra? Amém. A fim de que a gente venha, queridos, colocar a nossa generosidade em prática. Como? Sendo grato ao Senhor, honrando Ele com os nossos bens, devolvendo o nosso dízimo, ofertando de uma maneira ousada, ofertando na vida dos irmãos, ofertando, querido, no reino de Deus. Amém? Eu queria que com essa consciência você separasse aí o seu dízimo, a sua oferta essa noite. E se você quer fazer pelo meio tradicional, aí à sua frente temos envelopes. Você pode estar fazendo por meio dos envelopes, usando dinheiro espécie. Se você quer fazer por meio dos cartões de crédito ou débito lá atrás, você pode ir até lá. Temos as tesoureiras, você pode fazer usando esse mecanismo. Se você quer fazer por meio do Pix, você pode usar aqui a chave Pix que apareceu na tela, no telão da nossa igreja. Você que está em casa, também está cultuando ao Senhor, vai fazer a sua oferta generosa, devolver o seu dízimo usando aí o QR Code ou o Pix da nossa igreja que apareceu na tela do seu aparelho eletrônico. E nós temos aí muitas formas, meios, mecanismos de não ficarmos fora dessa grande oportunidade. Amém? Levanta bem alto o seu envelope, a sua mão, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de te honrar, de devolver o nosso dízimo, também, Senhor, de ofertar de uma maneira ousada essa noite. Nós queremos, Pai, consagrar cada dízimo, cada oferta a você, e eu quero declarar, Senhor, na vida dos meus irmãos, uma colheita extraordinária, sobrenatural e transbordante na vida de cada um deles. No nome de Jesus, é assim que nós oramos e consagramos, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Saia do seu lugar, venha ofertar, venha dizimar com alegria. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia para alimento, sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vocês estão bem? Tá bem mesmo? Vou fazer algo que eu não costumo fazer na quinta-feira. Eu quero que você fique de pé um instante, por favor, aí no seu lugar. Aleluia. Você veio cultuar o Senhor? Então vamos dar o nosso melhor a Ele, amém? Você pode orar um pouco comigo? Pai amado, nós te louvamos por essa noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Pai, porque é um tempo de nós percebermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para nós como igreja.
Pai, nós cremos que essa é uma noite incomum, uma noite em que o Senhor falará aos nossos corações, nos apontará o caminho, a direção. Pai, essa é uma noite de definições e decisões. Essa é uma noite, Pai, de tomarmos posse daquilo que já nos foi dado. É uma noite, Pai, de nós recebermos da Tua influência de uma maneira tal que o nosso destino não será o mesmo. Pai, nós cremos que essa é uma noite definitiva para alguns aqui. E nós queremos criar, Pai, nesse lugar um ambiente favorável ao mover da Tua unção, à manifestação do Teu poder, à influência da Tua palavra. Nós declaramos corações abertos, mentes cativas somente a Ti. Toda preocupação sendo deixada do lado de fora dessas portas. Pai, nós declaramos nesse lugar um ambiente propício para o Teu mover, para coisas serem mudadas de lugar, para lugares serem realmente possuídos pelos Teus filhos, para aquilo que o Senhor já nos deu chegar até nossas mãos nesse tempo. Nós cremos, Pai, que essa não é uma noite qualquer, não é uma quinta-feira qualquer. Nós não saímos de nossas casas por um motivo qualquer. Nós viemos para um ambiente sobrenatural, e o sobrenatural está se movendo em nosso favor, em nossas direções. Algo está vindo agora mesmo. Há algo, Senhor, da Tua parte acontecendo agora mesmo, vindo sobre nós, afetando nossos destinos, afetando os nossos futuros, Pai. Nós cremos que o Senhor nos trouxe nessa noite para nos dar coisas que nós ainda não sabemos, coisas que talvez nós ainda não conhecemos, para nos dar, Pai, talvez coisas que nós ainda nem sabíamos que o Senhor tinha para nós. Mas essa é uma noite de revelação do alto, para mudar as nossas rotas, para transformar destinos, para fazer com que uma história inteira seja mudada na vida de alguns aqui. Ah, Pai, nós Te louvamos porque estamos num ambiente sobrenatural. E em ambientes sobrenaturais, em ambientes proféticos, Pai, algo acontece de uma maneira inexplicável. E nós cremos, Pai, que esse é um dia marcado na Tua agenda para começar a mover coisas inexplicáveis. Ah, Pai, inexplicavelmente coisas acontecerão. E nós saberemos que foi o Senhor. Não precisaremos saber explicar, mas nós poderemos experimentar e provar e ver e manifestar aqui aquilo que o Senhor tem para os Teus filhos. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Nós estamos conectados com o Senhor, com o Seu Espírito, com a Sua palavra, com a Sua unção. Lançamos fora toda distração e pegamos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você crê assim também? Glória a Deus. Então 5 minutos depois a gente pode sentar. Aleluia, glória a Deus. 5 minutos rápidos que podem mudar toda a nossa história para uma noite. Imagine só quanto tempo e quanto poder você tem nas suas mãos para mudar alguma coisa. Amém? Obrigada, gente. Vocês podem sentar. No fim eu vou precisar de vocês, com certeza. Então, irmãos, eu sei que essa é uma noite incomum. Deus está querendo nos mostrar algumas coisas. E eu acredito que você está aqui por um propósito maior do que você mesmo. Maior do que o que você mesmo pode entender, imaginar. E talvez agora mesmo você nem saiba, mas Deus está, nesse momento, fazendo algo acontecer sobre a sua vida. Talvez você não esteja vendo, mas eu quero te dizer, você não vive pelo que você vê. Você vive pelo que você crê. Mas em alguns momentos, Deus vai te mostrar antes para que você possa viver. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero que você vá comigo, por favor, para o livro lá de Números, no capítulo 13. Números, capítulo 13. Aleluia. Aleluia. Estamos numa quinta viva, amém? Não é uma quinta morta. O tema da mensagem de hoje é Deus já nos deu. Amém. Diz assim o verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra, Números 13, verso 17, a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Olha o que diz o verso 8. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco,
se poucos ou muitos? E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias, das uvas. E assim, no verso 21, diz que subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe, vieram até Hebron, estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. E depois eles vieram até o vale de Escol, que quer dizer cacho de uva. E dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Olha para mim um pouco, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Você já deve ter ouvido falar sobre essa história. A gente sabe que Moisés ele chama os 12 líderes daquela nação, daquele povo, né? E ele vai e convoca aqueles líderes para irem espiar uma terra que Deus já havia prometido dar ao seu povo. De fato, irmãos, aquilo que Deus havia prometido entregar a esse povo tinha sido prometido lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus fala com Moisés sobre ele dar a ele uma terra que ele ainda mostraria, aliás, a Abraão, perdão, uma terra que ele ainda mostraria a ele. Então, quando Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está usando ali uma palavra que significa Raá. E essa palavra, ela significava assim, o que você ainda irá ver. Vai para a terra que você ainda vai ver. A terra que eu vou te mostrar é a terra que eu vou dar a você e à sua descendência. E eu não sei se você sabe, mas desde quando Deus falou com Abraão, lá em Gênesis ainda, até o dia em que Josué efetivamente possuiu a terra prometida, Canaã, se passaram cerca de 500 anos. Então foi muito tempo até o momento em que o povo de fato possuiu aquilo que Deus havia prometido dar lá no início, quando falou ainda com Abraão. E a gente vê aqui nesse momento, ainda nessa fase em que Deus está dando comando para Moisés. Moisés orienta os líderes que eles escolham espias e que esses espias vão até a terra que eu quero dar a vocês. A terra, na verdade, irmãos, pelo que Deus havia dito, já tinha sido dada. Ele queria que eles apenas fossem lá ver como era a terra. Então Moisés está dizendo, olha, vai lá e vão dar uma olhada, percebam lá, vejam o que tem na terra, se ela realmente é boa, o que tem, se o povo que habita lá, habita em arraial, se esse povo vive, onde vive, o que tem por lá. A terra foi Deus quem deu, vocês são o povo de Deus, então vocês agora vão lá olhar aquilo que Deus deu. Perceba, irmão, o que Deus estava falando aqui por meio de Moisés, a orientação que Deus tinha dado a Moisés era, vá lá e veja o que eu já te dei. Eu não sei se você consegue perceber, mas talvez essa seja a sua realidade nessa noite. Deus falou com aquele povo e disse, ó, saia daí de onde você está e vá ver o que eu já te dei. Sabe, talvez você tenha algo da parte de Deus que já está prometido e não importa o tempo que Deus prometeu. Eu quero dizer para você nessa noite, vá olhar aquilo que Deus já deu a você. Eu lembro quando nós começamos a procurar o lugar onde nós iríamos construir nossa casa e nós saíamos de um lugar para outro, íamos com a corretora, inclusive a melhor corretora dessa cidade, que é a Mara, nossa irmã aqui da nossa igreja. E a Mara pacientemente nos levava para ver um lugar e outro, um lugar e outro. E sabe, queridos, o que a gente estava fazendo era indo olhar para ver aquilo que Deus já tinha nos dado. Deus não ia nos dar no dia em que a gente comprasse aquele lugar, no dia que a gente possuísse, que a gente colocasse os pés, no dia que o primeiro tijolo fosse colocado, ou se a gente comprasse e adquirisse a chave. Deus não estava nos dando no dia da possessão, Deus estava nos dando no dia da promessa. No dia em que Deus chama você para ver alguma coisa, é o dia que Ele já te deu. Então talvez você esteja aqui e você está pensando aí se vai ver um carro novo ou não vai. Vai ver, irmão. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não tem a ver com o dinheiro que você tem, porque Deus não diz para eles, olhem se vocês têm condições de ir lá e possuir. Não, Deus disse, vá ver o que tem lá. Deus não disse, vão ver se vocês têm condições de vencer ou não. O povo volta com um relatório, 12 homens, líderes, e eu quero dizer, nem sempre porque alguém está numa posição de liderança está em fé. Eram 12 líderes e nem todos eles estavam em fé. Pelo contrário, 10 deles estavam em pura incredulidade. Só 2 voltam dizendo que realmente dá para possuir a terra. A gente vai já ler essa passagem. Mas o que eu quero dizer para você é que quando Deus fala com eles e diz para eles irem lá ver através de Moisés, Deus está dizendo para eles em outras palavras, eu já dei a vocês, vão lá ver o que vocês têm direito.
E aí você está aí sentado no seu velho querido banco pensando, eu não posso comprar um carro novo porque eu não tenho condições. Por que você não vai lá ver? Deus já te deu. Ah, eu não vou olhar minha casa nova não vou olhar como é que faz para comprar meu apartamento, para comprar minha casa, para construir, para comprar meu terreno, para comprar meu sítio, para comprar minha casa na praia. Eu não sei o que você quer, irmão. Sai do seu lugar e vai olhar o que Deus já te deu. Para de ficar querendo colocar condições sobre o que tem e o que deixa de ter. Se dá ou se não dá, se cabe ou se não cabe, se os números batem ou não batem. Deus está dizendo, vai olhar. E eu te pergunto, irmão, desde quando a gente paga para olhar? Toda semana quase eu vou ao shopping com meu esposo e meu filho. E quando a gente está passeando lá, a gente não paga para olhar nada. Ah, Samir, mas você pagou para deixar o carro no estacionamento. Porque eu quis, porque se eu não quisesse pagar, também não pagava. Deixava o carro fora, não ia pagar nada para entrar. E eu te digo, querido, quando você para poder ver alguma coisa que Deus quer te mostrar, Deus já está te dizendo assim, ó, eu te mostrei porque eu já te dei. E aí, você vai possuir quando? Porque ter algo e ter a posse daquilo que se tem são duas coisas diferentes, distintas. Né? A gente sabe que pode alguém ter direito a uma herança, por exemplo, mas não ter posse da herança, porque não tomou a posse daquele lugar ainda. Né? Ela já tem por direito, mas não foi lá tomar a posse que é dela por direito. Ela não entrou lá, ela não tomou o lugar para si, ela não tem a posse daquilo, mesmo que ela tenha o direito. Então, o que Deus estava dizendo para aquele povo era, olha, vocês já têm direito, vão lá olhar o que eu dei a vocês, vejam o que tem lá. Se tem gente morando lá, se não tem, o que tem ao redor, o que deixa de ter. Se tem fruto, traga fruto de lá. O engraçado é que Moisés não disse assim, olha, tem alguma coisa lá que vai impedir vocês de trazerem um fruto. Não. Moisés disse, vão lá e tragam do fruto da terra. E se você olhar no texto que a gente acabou de ler, é tão interessante, irmãos, que a Bíblia conta que o cacho de uva que eles colheram, que era da terra, daquela terra que Deus havia prometido dar, era tão grande que foi trazido numa verga por 2 homens. É como se você estivesse imaginando aqui 2 homens carregando um cabo de vassouras para levar um cacho de uva. Mas você sabe que cacho de uva geralmente não é grande. Era algo incomum. Era algo fora do normal. E Deus estava dizendo, eu quero entregar a vocês algo fora do normal. E talvez você está aqui nessa noite porque Deus está querendo dizer para você, você está procurando o comum e o normal. E eu quero dar a você o incomum, o que não é normal. É algo fora, é algo inexplicável, é algo que não está diante dos seus olhos naturalmente, para que você possa ter diante dos seus cálculos, diante da sua condição. Samara, eu não quero nada disso não, o negócio de bem material não é comigo. E o que é que você precisa? O que é que Deus já prometeu dar a você? Foi uma família bem-sucedida? Foi um casamento estruturado? Foi uma família convertida? O que é que Deus já prometeu te dar? Vai lá ver o que Deus já te prometeu. E começa a ver conforme Deus te deu e não conforme você está conseguindo ver agora. Você olha e olha para o seu bolso, você olha e olha para o relatório do banco, você vai e olha só para o diagnóstico médico, você olha para o relatório da empresa, você olha para o relatório que está saindo na internet, você olha para o edital, você está olhando para o quê, querido? Começa a olhar para o que Deus já deu. Vai lá, dá uma volta. Será que eu estou pregando no culto errado? Vai lá, dá uma volta. Vai lá, pisa na terra. Imagina você lá. Vai lá, olha o apartamento modelo, olha a casa modelo. Olha o terreno que você quer, o lote. Vai lá ver a vizinhança. Conhece as ruas, o que tem, o que deixa de ter. Conhece o lugar que você quer trabalhar. Veja onde é que você quer colocar o seu ponto comercial. Veja como é o comércio na área em que você quer trabalhar. Veja como é que é o gabinete onde você quer entrar no concurso público que você vai passar. Vai lá ver, vai dar uma olhada no que Deus já te deu. Não vai esperar que aquilo aconteça de fato, não. Porque em Deus aquilo já aconteceu, irmão. Ao cabo de 40 dias, no verso 25, diz que eles voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, que também é conhecido como Cádiz Barneia. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes, o fruto da terra. Eles trouxeram o fruto e mostraram. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste. E verdadeiramente, perceba, eles estão dizendo, realmente é como disseram. Verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O que significava mana, leite e mel, irmãos? Não era só que tinha lá o que comer e o que beber, não. É que se mana leite é porque tem gado e tem lugar para o gado pastar, tem lugar para o gado ficar bem, ao ponto de produzir, reproduzir e ter como sustentar a sua criação.
Que mana mel, então, é um lugar que tem muitas árvores e árvores frutíferas, porque você sabe, quem faz o mel é a abelha e ela só faz se ela tiver árvores frutíferas para ela poder trabalhar. E ele estava dizendo aqui isso, olha, uma área, uma terra que realmente é uma terra próspera. E esse aqui é o fruto dela, é um fruto incomum, enorme, carregado através de 2 homens. Um único cacho de uva, eu não sei a uva que você costuma comprar, mas a que a gente vê por aqui, ela está dentro de uma caixinha pequena. A desse povo era grande. Deixa eu dizer, o que Deus tem para você é algo grande. Diga, é grande. Para de ficar tentando caber na sua lógica, nas suas contas. Eu estou com abuso desse negócio de ter que cortar alguma coisa porque não cabe no orçamento. Você está com abuso disso também? Se não está, comece a ficar. Porque essa coisa de não, tem que tirar isso aqui para caber, tira isso, tira aquilo, para a gente reduzir. Reduzir o quê? O meu Deus não é de redução, ele é de aumento. Eu não vou andar por redução, eu não vou andar por orçamento mínimo, o meu Deus é o máximo. É grande, é com ele mesmo. Disso Deus entende, irmão. Então qual é a impossibilidade para Deus? Não, vou pegar esse pontinho aqui mesmo, porque esse pontinho. Rapaz, eu só quero se for pontão. Tem? Vou fazer um puxa. Às vezes, querida, eu vou te dizer. A tua fé vai requerer uma perna maior do que a que você tem. Guarda essa frase. Muitas vezes, a sua fé vai requerer de você uma perna maior do que a que você tem. Você vai olhar e você vai dizer, aqui eu não alcanço. E você vai ouvir Deus falando com você, ali quem alcança sou eu. Isso aqui está fora do meu alcance. Aí Deus vai dizer, mas está dentro do meu. Você já viu gente que diz assim, não, isso aqui não dá para mim. Quem já viu? Quem já viu? Pelo amor de Deus, não é você. Gente que diz, não, isso aqui não é para a gente não, isso aqui não é para mim não. Meu Deus, isso aqui é para outro, é outro nível, pois é o nosso. Não se conforma com o nível inferior, quando você já foi posto como cabeça, e cabeça está no nível mais alto. Cabeça não está lá nos pés, querido. Deus não colocou você como pé, não. Deus colocou você foi como cabeça. Cabeça está no nível mais alto mesmo. E às vezes vai requerer a sua mente ser esticada até lá. Porque a gente foi criado para o menos. Porque todo mundo acha que é mais humilde a gente querer o que é pouquinho. Eu só quero isso aqui, é só o meu, da minha família, em nome de Jesus, amém. Abençoa, Senhor. Paga minhas contas, me dá saúde, está tudo bem. Não. Que tempo é esse que a gente está vivendo que as pessoas, mesmo sendo filhas de Deus, aceitam viver como os do diabo? Porque o que tem embaixo, irmãos, não é para nós. Quando você olha para o que a Bíblia fala, a Bíblia diz que o salmista fala a seguinte coisa: eleva os meus olhos para um monte. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem do chão. O meu socorro não vem do subsolo. O meu socorro não vem do nível mais baixo, do mais baixinho, do menor, do mínimo. Não. Deus tem para nós um socorro que vem do alto. Então, se for para a gente olhar para algum lugar, a gente vai olhar para o mais alto, para cima. Para tentar ver se a nossa visão chega pelo menos perto da que Deus tem. E isso, irmãos, eu não estou falando sobre responsabilidade, não. Mas eu estou falando sobre fé. E muita gente fica dando a desculpa de que quer ser responsável para andar em incredulidade. E de incredulidade, a gente consegue entender bem lendo esse texto. Se você observar, a incredulidade, ela não tem poder de agradar a Deus. O que tem poder de agradar a Deus, pelo que a gente aprende lá em Hebreus, é a fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que é possível de agradar a Deus? Vamos lá, gente. O que é possível de agradar a Deus? Isso, fé. A fé é a forma de agradarmos a Deus. E incredulidade, se fé agrada a Deus, o que é que desagrada a Deus? Incredulidade. Agora é interessante porque Jesus ele se admira da incredulidade do povo e ele também se admira da fé de alguns. E quando a gente olha para isso, a gente vê Deus, ele de alguma maneira se agrada. E Deus pode se admirar daquilo que nós cremos ou deixamos de crer. E a pergunta é, quando Deus olhar para mim e para você, ele vai se admirar da nossa fé ou da nossa incredulidade? Então, quando nós olhamos para cá, se você vê
Quando Moisés fala com o povo nos versos anteriores que nós olhamos, ele já diz assim, vede a terra, ele diz, enviou-os, pois, no verso 17, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe, subi ao Neguebe. É engraçado como para você ter uma visão do que você tem, você precisa subir. Para você ter uma visão adequada do que Deus já te deu e do que você já tem, você precisa subir de nível, sair do nível em que você está e ir para um nível mais alto, para de lá você ver melhor. O que eu tenho direito? Eu tenho isso, tenho aquilo outro ali também. Deus já me deu, Deus já me deu, Deus já me deu. Ah, entendi como é aqui, agora é só administrar. Porque quando Moisés chama o povo de subir, querido, tudo na Bíblia está escrito com um motivo e uma razão. Não é sem razão, não. Isso aqui está escrito com um motivo. Para a gente entender que para eles conseguirem ver o que Deus já tinha dado, eles tinham que subir. Podia ser até que o que Deus tivesse dado tivesse num nível menor do que a montanha que eles estavam. Mas para enxergar o que Deus deu, precisa subir. Então, deixa eu te dizer, Deus está chamando você hoje, nessa noite, nem amanhã não. Não é para o culto de domingo, nem da semana passada, que alguém tinha que estar e você está achando que não está aqui. É para você hoje. Deus está dizendo, ei, suba de nível e olha o que eu já lhe dei. Saia do nível que você estava e vá para onde eu quero lhe mostrar. Porque o que eu tenho para você está acima de onde você está agora. Então, suba, eleve sua visão. Aumente os seus olhos de nível para você alcançar o que Deus já te deu. Amém. Aleluia. E aí ele diz... No texto que a gente estava lendo, eles relataram a Moisés e disseram, nós fomos à terra, a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Diga, nós fomos. Aí a gente vai e traz uma palavra dessa e diz, vá lá, vá ver o que você tem, vá ver o que Deus já lhe deu. Aí os irmãos ficam, é mesmo, vamos ver. Aí quando olha para o marido, bora ver, aí chega no culto de domingo, cadê? Já foi lá ver? É, a gente ainda vai ver. Para com isso, irmão, vai ver. Samir, mas eu já fui. Pois vá quantas vezes for preciso, até isso se tornar realidade. Uma hora os seus olhos vão parar de contemplar em fé e vão ver como real. Vai parar de ser para você uma visão de fé e vai se tornar uma concretização da sua fé. Agora você quer olhar uma vez e pronto, querido, vá ver quantas vezes for preciso. Deus já te deu mesmo, é seu. Qual é o problema de você olhar? Está pagando para olhar? Aí a gente ia olhar os terrenos onde a gente queria comprar. Aí o Fábio queria um lugar. Aí eu, aqui não. Aí a gente ia olhar ele, amor, mas esse aqui são 2 pelo preço daquele outro que tu quer. Mas não é o lugar que eu quero. Mas aquele é mais alto. Pois é, aquele mais alto é o que eu quero. Mas aqui vai ser maior. Eu não quero maior, eu quero melhor. E a gente olhava, às vezes, alguns lugares, e eram bons, aparentemente, mas não era o que a gente tinha no coração. E hoje, quando ele olha, às vezes, para mim, ele diz, ainda bem, amor, que você quis esse. Sabe, tem coisas, irmãos, que a gente não deve ceder. E é claro que eu não estou falando isso porque a gente não andou em fé juntos. Pelo contrário, se não fosse a fé dele operante, chamando da existência, muitas vezes mais até do que eu, a gente não estaria onde a gente está, nem fazendo o que faz, nem tendo o que possui. A melhor coisa que tem é você andar em 2 com fé. Sabe por que isso aqui foi possível? Porque tinha 2 andando em fé. Josué estava em fé, Caleb estava em fé. E tudo que Deus precisa é que 2 concordem aqui. E se você e seu marido são 2, deixa eu dizer, Deus já fez vocês para concordarem num nível e numa só visão, num só propósito, vocês vão alcançar aquilo que o Senhor colocou no coração de vocês. Agora, entenda algo, a Bíblia diz, como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Se vocês não entrarem num acordo sobre o que vocês querem, o que vão viver, o que vão fazer, o que vão ser, como é que as coisas vão acontecer? Precisa incendiar o outro e contagiar o outro com a fé que está no seu coração. Às vezes um está crendo, o outro não. Às vezes os 2 estão crendo. Às vezes o que estava crendo antes não está crendo agora. É por isso que é melhor serem 2 do que 1. Porque às vezes as pancadas vêm, as ondas vêm para tentar derrubar você. Você está lá andando sobre as águas direitinho, igual a Pedro. Mas as ondas vêm e você começa a reparar na força do mar, como Pedro também reparou. Mas tinha Jesus naquele lugar. E Jesus foi a mão necessária e suficiente para pegar Pedro e tirar ele daquele fundo de incredulidade. Se você tiver alguém perto de você o suficiente, se você tiver ligado com a palavra o suficiente, ela vai levantar você na hora que você estiver incrédulo. Ei, peraí, você não vai se afundar aqui não. Você está comigo?
O povo, porém, no verso 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Começaram a dar os relatórios do que tinha lá. E também nós vimos ali os filhos de Anak. Eu não sei se você sabe, mas dizer que tinha filho de Anak era dizer que tinha um homem gigante lá. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Eles estavam dizendo, olha, tem gente morando em tudo quanto é lugar lá. Onde é o nosso? Habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. No verso 30, o povo estava falando e estava lá dando relatório negativo. E eu vou te dizer, querido, quando alguém se levanta para dar relatório negativo, você tem duas opções. Começar a dar ouvidos e concordar, ou você pode se levantar como Caleb se levantou. A Bíblia diz que então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Sabe, Caleb, ele não era ali só mais uma boca para falar. Ele era uma voz de fé para se erguer. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Você não é só mais uma boca andando por aí. Você é uma voz de fé lá onde você está. E uma voz de fé, muitas vezes, eu digo muitas vezes mesmo, ela vai se levantar para calar outras vozes de incredulidade. E você precisa ter coragem para você se levantar com ousadia nessas horas. Porque às vezes parece que você está querendo ser arrogante. Porque veja, querido, a Bíblia diz que Caleb fez calar o povo. É como se Caleb tivesse, ei, peraí, ó, zoada. Cala a boca todo mundo. Que eu vou falar agora. Caleb disse, eia, subamos e possuamos a terra. Ei, peraí. Bora subir e vamos possuir? Porque o Senhor já nos deu e nós certamente prevaleceremos contra ela. Caleb e Josué estavam se levantando para dizer, ei, peraí, Deus já deu, pois então o que a gente tem que fazer agora não é olhar o problema que está lá não, a gente tem que subir e possuir. Para de olhar o problema, irmão, e começa a subir e possuir. Subir de quê, Samir? Subir o nível, vai aumentando o nível até você chegar e prevalecer. Subamos e possuamos, porque certamente nós prevaleceremos. Certamente, Caleb estava dizendo assim, ó, não tem dúvida, a gente vai prevalecer. Não tem espaço para dúvida, querido. Ou nós estamos em fé, ou nós estamos em incredulidade. O resto é conversa fiada. Tem gente que quer justificar a incredulidade. Não, mas é porque todo mais que se mete no meio da fé é incredulidade. Ou você está em fé, ou você está em incredulidade. Não tem meio termo quando a gente se refere à conduta que Deus espera que nós tenhamos. Então, ou você se posiciona e diz, eu creio, ponto final, e a gente vai prevalecer, a gente vai subir, a gente vai possuir, ou você vai ficar toda hora dando um motivo para não ir, que era o que estava acontecendo com eles. Rapaz, lá tem o povo que habita não sei aonde, tem também gente que é muito grande, gente muito forte, tem gigante lá, como é que a gente vai prevalecer? Como é que a gente vai possuir? Começaram a dar desculpas. E com Deus, irmãos, não tem espaço para dar desculpas, só há espaço para você dar confissões de fé. Ou você crê e diz, já é assim, porque Deus falou, aconteceu, é meu, é ponto final. Ou você vai ficar dando um monte de desculpas e vai passar o resto da sua vida peregrinando igual o povo ficou, sem possuir a terra que Deus tinha dado. Peregrinou até morrer. Mas Caleb e Josué, eles creram ao ponto de possuir. Pode ter passado 500 anos, irmãos. Mas Caleb e Josué possuíram o que Deus prometeu a Abrão. Abrão já estava mortinho da silva, mas a promessa que Deus havia feito de dar à sua geração e à sua descendência, Deus cumpriu. Peregrinaram? Peregrinaram. Sofreram. Precisavam sofrer? Não. Por que sofreram? Pela incredulidade. A questão é, nós vamos ser os da fé que possuem ou os da incredulidade que morrem sem ver o cumprimento da promessa? A pergunta é boa, né? No verso 31 diz, porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos prevalecer contra aquele povo. Nós não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eu te pergunto, quando Moisés mandou eles irem lá, Moisés mandou eles dizerem se eles eram mais fortes ou não? Se eles podiam subir ou não? Se eles podiam prevalecer ou não? Não. Moisés disse, vá ver. Tem alguém aqui ainda? O povo murmurou. E a murmuração é a chave do fracasso.
Ah, mas eu não tenho, eu não posso. A minha família, os meus filhos, o meu marido, a minha mulher, o meu pastor, a minha igreja, o meu ministério, a minha cidade, a terra onde eu estou. Ei, a terra que Deus deu a você, ela mana leite e mel. Porque a promessa não está mais com aquele povo. A promessa está com todo aquele que nasceu de novo em Cristo. Deus deu a bênção de Abraão, queridos, agora é minha e sua. Por meio de Cristo, nós temos direito àquilo que Deus prometeu a esse povo. E sabe o que isso significa? Que onde você está é o lugar que Deus quer dar a você. Onde você coloca os seus pés é onde Deus quer dar a possessão a você. A questão é como nós temos andado e pedido a Deus para que aquilo que a gente já vê, que Ele nos deu, se cumpra. Como a gente tem vivido ao ponto de fato, ver o cumprimento, ou a gente ficar só rodando, peregrinando, ainda que sendo provido e abastecido por Deus. Porque o povo, durante o tempo da peregrinação, irmão, não se engana não, eles não ficaram lá mortos à fome, não. Não saíram lá da escravidão do Egito para ficar andando até chegar na terra prometida sem ter suprimento e provisão, não. Deus provia para eles de tudo. Ele provia para eles o que comer, o que vestir, como se aquecer, como se refrigerar. Deus provia tudo para eles. Até a roupa do corpo deles, Deus dava um jeito daquilo ali não se romper, não se rasgar e as roupas não envelhecerem. Agora a pergunta a questão é como o povo, mesmo sendo suprido e mantido por Deus, viveu em incredulidade ou em fé. Teve um povo que não creu. Com Deus dando tudo e ainda não conseguiu crer. Ei, tem gente que hoje em dia, sendo crente, dá fé, tem tudo que Deus dá, vê o suprimento, vê a provisão, canta que irá prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio, mas não consegue possuir as promessas que Deus já deu, porque ainda acha que Deus está para cumprir, enquanto que Deus olha e diz, eu já cumpri, falta só você possuir. Como é que a gente toma posse agora, Samira? Agora a gente toma posse pela fé. Como é a posse pela fé? É meu, eu recebo, Pai, obrigada, já é. Acabou. Eu vou ficar pedindo a Deus, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá, Senhor, se o Senhor quiser, se for da tua vontade. Não, Deus já revelou a sua vontade na palavra. O que a gente tem que fazer? Crer. Mas enquanto a nossa mente ainda ficar dando argumentos, questionamentos de por que não aconteceu, de por que não é meu, por que ainda não vi, por que ainda não vivi, por que ainda não tenho, por que ainda não sou, querido, enquanto a gente ficar fazendo isso, a gente está igual os 10 espias que não creram. É real, é a pura realidade. Dói, mas é verdade. E eu sei, porque eu também vivi muito tempo dando desculpas para a minha fé não operar. Vivendo abaixo do nível de fé que Deus gostaria que eu estivesse. E eu vou te dizer, é muito confortável ficar aí. Porque ninguém te confronta, ninguém te estica, você não tem que ficar exercendo fé, você não tem que depender, você não tem que viver num nível de confiança que não dependa das suas mãos, não depende da sua conta, não depende do seu trabalho, não depende da sua medicação, não depende do médico e do plano que você tem. É muito fácil. Quando Deus chama a gente para viver em fé, Ele vai nos chamar para o desconforto. Só que o problema é porque os crentes têm vivido numa vida, não os daqui, os de fora, uma vida tal que eles buscam só o soft, só a Nutella, só a papinha, só a parte fácil, só o bem, só o bom, só o macio, só o fácil. E aí quando eles são colocados no desconforto, porque o que era mais confortável? Ficar no Egito ou ir para o deserto? Era mais confortável ficar no Egito. Por isso que o povo dizia, pelo menos lá a gente tinha cebola. Você está entendendo, querido? Era o que estava já informado, já tinha a forma feita para a mente deles, era mais fácil. Mas colocar eles para saírem do lugar onde eles estavam requeria movimento, esforço, desconforto e tudo que ninguém gosta, dependência. Então, quando Deus nos chama para possuir o que Ele já nos deu, para ver o que Ele já nos deu, para tomar posse do que Ele já nos deu, Ele vai nos chamar para um ponto de desconforto. E isso vai requerer de nós um posicionamento de fé que vai nos colocar em movimento até encontrarmos e chegarmos no lugar que Ele tem e já tem nos dado. Por fim, eu quero que você vá comigo para Mateus capítulo 6. Nós já vamos terminar. Eu vou pedir para o pessoal do louvor a gente tocar aquela música que tocaram agora antes dessa irá prover de novo. Fizeram um medley, não foi, Carol? Aqui é Além do Impossível. Olha o nome da música, como é profético. Essa daí mesmo. Mateus 6, você chegou lá, verso 25. Mateus 6. Diga, eu já tenho. Já é meu.
Eu já possuí. O que a fé diz, gente? Se Deus diz que é nosso, então é nosso, mesmo que pareça que é impossível. Você pode dizer comigo, se Deus disse que é meu, então é meu, mesmo que pareça impossível. Agora diga, pelo amor de Deus, com fé. Se Deus disse que é meu, então já é meu. Mesmo que pareça impossível. Diga, só parece. Chegou lá, Mateus 6,25 diz, por isso, é o próprio Jesus falando, dando a lição aqui para os seus discípulos. Ele diz, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E ainda hoje, parêntese meu, tem gente se preocupando com o que vai ser do dia de amanhã. Ainda hoje tem crente que fica pensando, meu Deus, o que é que a gente vai almoçar amanhã? Como é que vai pagar a conta de amanhã? Como é que a gente vai pagar o aluguel? Como é que a gente vai pagar a conta dos meninos, os colégios? Como é que a gente vai comprar roupa? Como é que a gente vai... Ei, para de ficar perguntando como vai ser. A fé não diz como vai ser. A fé diz, já é. A fé não vai perguntar como vai ser. A fé vai dizer o que vai ser. A fé diz que já é. A fé diz, eu tenho agora. A incredulidade é que diz, eu ainda vou ter algum dia. A incredulidade, o irmão Rega ensina sobre isso. Ele diz, olha, a incredulidade diz assim, talvez um dia eu terei. Em algum dia eu vou possuir. Não, a fé diz, eu tenho agora. A fé é presente, ela não é futura. E aí Jesus diz, porque não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, gente, vocês não têm uma coisa que é mais preciosa do que a comida? Vocês não têm algo que é o corpo de vocês, que é mais importante do que o que cobre? O que é mais difícil Deus dar a nós? A vida que corre e flui do nosso corpo, nas nossas veias, no nosso coração. É mais difícil Deus dar a gente um corpo formado, saudável, que pode andar nessa terra bem? Ou é mais difícil Deus dar uma roupa a nós? É mais difícil Deus dar a nós a comida, o alimento? É mais difícil um prato de comida para um crente, filho de Deus? Ou o filho de Deus respirar? Porque na época da Covid, ninguém conseguia respirar. Nem com todo o dinheiro do mundo não tinha como. E você está aí respirando de graça. E o que é mais difícil? Ter como respirar? Ou ter o que vestir? Vamos lá, continuar. Verso 26. Observai as aves do céu. Eu gosto da versão revista e corrigida que diz, olhai para as aves do céu. O que Jesus estava dizendo? Ei, olha lá para as aves do céu. Olha para o que ele já tem. Olha para o que Deus já deu. Olha, porque quando você olha, você vê o que você também já tem. Ele estava dizendo, olha ali para as aves, sou eu que cuido delas, eu cuido de você. Olha para os lírios do campo, sou eu que cuido deles, eu cuido de você. As aves do céu, quem alimenta sou eu. Você, quem é que alimenta sou eu. Deus estava dizendo, quem é que veste os lírios do campo? Sou eu. Pois quem vai vestir você sou eu. Aprenda a depender da sua fé e você vai viver. Como Paulo disse em Romanos, o justo viverá da fé. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ou qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que é que a gente pode acrescentar, gente, à nossa própria vida? Nadinha. E adianta ficar ansioso e todo mundo fica, não, porque a minha ansiedade, porque eu tenho transtorno de ansiedade, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Ei, para de ficar dizendo o que você era e começa a dizer o que você é. Você é suprido, você é curado, você é sarado, você é salvo, você é pleno, você é feliz, você é alegre, você tem paz, você tem plenitude de vida dentro de você, você tem toda a provisão, você é filho de Deus e nada muda isso. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Ele estava dizendo que a gente não tem que trabalhar? Não. O que ele estava dizendo? Eles não precisam da força do próprio braço, como você também não. Você trabalha, mas a sua fonte é o Senhor. Fechou essa porta, Deus abre outra. Perdi o emprego, eu consigo outro. O outro que vem é pior, é melhor, porque a vida do crente é só melhorando, não é piorando. Ah, eu não quero emprego mais não, pois vai ser o seu negócio próprio. Mas e agora, como é que vai ser? Deus já deu, eu tenho, é meu, ponto final. Ah, Samir, isso tudo é muito utópico. É utópico para quem é incrédulo. O incrédulo vai achar um jeito de dizer que o que eu estou dizendo é errado.
Mas quem é da fé já está doidinho para levantar e fazer suas confissões. Eu sei como é, irmão, porque eu também sento aí. A sua mente vai querer fazer cálculo, dar desculpa, dizer as impossibilidades, dizer que não dá porque a sua família... Querido, eu não nasci na minha família natural, eu nasci da minha família espiritual. Eu sou filha de Deus, meu DNA é do céu, o que eu tenho é o que meu pai tem. E se ele tem é meu, porque ele já me deu por herança, eu sou co-herdeira com Cristo. Se Cristo comprou e conquistou é meu, acabou-se. Está dizendo isso porque tem tudo, está cheio de dinheiro no bolso, tem conta cheia, gorda, possui as melhores coisas, tenho, sou tudo isso pela fé. E você vai ficar incrédulo aí, dando desculpas, reclamando da minha fé, ou você vai se juntar a mim? Aleluia. Ora, se Deus veste assim, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O que Jesus estava dizendo? Olha, vocês só não têm fé. A fé de vocês está sendo insuficiente para crer. Agora, vamos lá. Esse povo aqui não tinha nascido de novo. Jesus não tinha morrido, não tinha ressuscitado, não tinha sido assunto aos céus. Então, a realidade deles era de judeus e não de igreja. A igreja já tem uma medida de fé que foi dada a todos nós. E essa fé que nós já recebemos, ela é suficiente para se nós dissermos a um monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que se diz, será assim conosco. Não tem desculpa, a minha fé é pequena. Não, a sua fé é suficiente para mover o que você precisa. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais. Diga, Deus sabe. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe o que é que você precisa. Ah, não preciso de nada. Deus sabe o que você precisa. É como a mulher sunamita que habitava no seu próprio povo, era rica, era uma mulher de dinheiro, mas ela não tinha um milagre nos braços chamado filho. E Deus deu a ela aquilo que ninguém podia dar. Deus sabe o que você precisa. O que é que você precisa? Talvez você não precise de dinheiro, vive no meio da sua família, tem bons negócios, mas tem algo que te falta e Deus sabe do que você precisa. E o que Deus sabe que você precisa, Ele não quer te dar, Ele já te deu. Não, peraí, Deus não quer te dar, Ele já te deu, irmão. Já é seu, só vai lá, olha e toma posse, porque já é, não vai ser, já é, querido. Você pode ficar de pé. Não fica, no verso 33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quantos estão aqui e já buscaram em primeiro lugar o reino de Deus? Se você está aqui, irmão, e você já entregou sua vida a Jesus, você buscou primeiro o reino. Agora, as outras coisas que ele diz aqui, estas coisas vos serão acrescentadas, então elas são por direito suas, são por direito seus acréscimos, são por direito seu ganho, são por direito o que Deus te deu. Não é mais algo que prometeu dar, é algo que Ele já deu. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que isso significa? Você não vai viver da fé que vai precisar para amanhã. Você vive da fé que precisa para hoje. O que você precisa não é se preocupar e ficar inquieto, ficar sem dormir, ficar perturbado, porque as coisas estão indo mal, porque você não sabe como vai ser. E você precisa lançar mão dessa inquietação, dessa preocupação, deixar isso de lado, irmão. Hoje, não é amanhã não, é hoje. Porque hoje é o dia de esse dia ter o seu basta. Quando Jesus diz basta ao dia o seu próprio mal. Ei, basta, acabou hoje. Não vai acabar amanhã, acaba hoje. Amanhã é dia de você andar em fé para dar um basta no que Deus, no que o diabo quiser colocar também da mesma forma. Cada dia tem um mal, mas para todo dia que tem um mal, tem um bem maior que está em você. E a sua fé é o que vai mover para que esse mal saia da sua frente, para que esse problema saia da sua frente. Sabe o que moveu aquele povo? O que fez eles triunfarem, vencerem sobre os gigantes? Não foi espada, não foi guerra, não foi luta humana, não foi a força do próprio braço. Foi eles andarem ao redor de um lugar e darem um brado de vitória daquele lugar. Quando eles possuíram a terra prometida, eles possuíram com uma voz. E eu e você, irmãos, não precisamos de armas, não precisamos de guerras, não precisamos de lutas carnais. O que nós precisamos é uma voz de fé. Como aquele povo teve uma voz de fé para possuir a terra que era deles, nós também vamos ter uma voz de fé nessa noite para possuir o que é nosso. Você está pronto para isso? A gente vai cantar essa canção. E enquanto nós cantamos aqui, nós vamos fluir com o que o Espírito Santo quer. Amém?
creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com o seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Sim, Senhor. Em todo tempo tu nos guardas, Senhor. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Capítulo 6. No capítulo 6, Josué diz, no verso 20: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes trocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o som da trombeta, e levantando o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Sabe, irmãos, a Bíblia não diz que os muros daquela cidade impediram que aquele povo tomasse posse do que era seu. Os muros significam aquilo que te impede de adentrar para o que Deus já te deu. Talvez os seus muros não sejam as muralhas de uma fortaleza. Talvez não seja algo natural que está impedindo você de entrar no que Deus já prometeu a você. Mas nessa noite eu quero te convidar a falar uma voz de fé. Não você falar uma voz de incredulidade, mas você erguer uma voz de fé. Como Caleb naquele dia disse: possuamos, subamos e possuamos, porque nós certamente prevaleceremos. Que você tenha nessa noite uma voz que te faça subir, que cada um tome aquilo que é seu. Talvez o diabo está dizendo para você que você não vai prevalecer, de que você não vai alcançar, que não é seu, que você não tem, que você não é. E eu estou aqui nessa noite levantada por Deus para dizer que você não vai ter, que você não vai ser, que você não vai possuir, que você não... Nada disso. Eu estou aqui para dizer que você já é, que você já tem, que você já pode. Você não vai ter isso, você já tem. Você não vai possuir, você já possui. Você não vai ser, você já é. Você não vai ter, você já tem. Você não vai poder, você já pode. Você pode dizer comigo assim nessa noite, com um brado bem alto, com o máximo de voz que você tiver: a trombeta está tocando aqui atrás, tem música soando nesse lugar. Isso não vai impedir a sua voz. Pelo contrário, a sua voz vai sair ainda mais forte. E pode ser, querido, que a sua fala não seja tão alta, mas a sua voz é poderosa no reino espiritual. Então você vai dizer comigo assim: se Deus já falou,
então eu já tenho. Se Deus já falou, então eu já sou. Se Deus já falou, então eu já posso. Deus falou, eu já tenho. Deus falou, eu já posso. Deus falou, eu já sou. Já é, eu já tenho. Eu já possuo. É meu. Muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno teme. Diga em ti. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno teme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas, a tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Aleluia. 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 Sabe, queridos, que nós não podemos terminar um culto como esse, te dando a maior oportunidade que um ser humano tem na face da terra, que é a oportunidade de você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, irmãos, que tudo aquilo que foi pregado essa noite já é nosso. A salvação também é nossa. E nós queremos te dar a oportunidade essa noite de que, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você venha aqui à frente para fazer essa confissão e você também ganhar a eternidade, porque já é sua. Temos alguém essa noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu não estou te chamando aqui para fazer parte de uma religião, mas eu estou aqui te chamando para fazer parte do reino de Deus. Temos alguém? Ou se de repente você se afastou por algum motivo dos caminhos do Senhor, nós não queremos saber qual foi o motivo, mas queremos te dar também essa oportunidade de se reconciliar com Ele essa noite. Temos alguém que quer se reconciliar com o Senhor essa noite? Se você já confessou Jesus, está firme no Senhor e deseja receber o batismo no Espírito Santo com evidência bíblica de orar em outras línguas e quer sair daqui cheio do poder de Deus, esse é o seu momento também. Vem aqui à frente que nós vamos te conduzir para uma equipe que vai ministrar o batismo do Espírito Santo sobre a sua vida. Temos alguém? Alguém que chegou com alguma dor, alguma enfermidade, que é imposição de mãos para sair daqui curado, livre dessa dor, porque cura também já é seu direito. Nós queremos também te dar essa oportunidade. Temos alguém? Aqui, irmão. Glória a Deus. A minha neta que mora em João Pessoa, ela está com Jesus. Glória a Deus. Ao final do culto a gente vai estar orando
pelo pedido de oração do irmão Antônio aqui, os pastores. Amém? Você foi abençoado essa noite? Como não ser, irmãos, com uma palavra poderosa como essa? E como terminar um culto como esse, né? Eu quero te fazer aqui umas indicações literárias, né, que vai te ajudar acerca desse tema que foi ministrado tão bem pela Sames essa noite. O poder criativo de Deus funciona para você. Esse livreto você vai encontrar lá no Verbo Shop. Pensamento Certo ou Errado, de Kenneth Hagin, também você vai estar encontrando no Verbo Shop. Andando por Fé, esse livro também do irmão Hagin. E Acima, Experimentando uma Vida Elevada, de Tony Cook. Então, passa lá no Verbo Shop, adquire uma dessas literaturas ou todas essas literaturas que vai te ajudar na sua caminhada e vai edificar a sua fé. Amém? Eu queria te lembrar que só é até domingo, mas passa lá no balcão de informações e faça já a inscrição da sua criança ou do seu adolescente, né, para a Camp Kids e para o Life Camp, tá? Então, só tem até domingo a preço de segundo lote, mas passa logo hoje, não deixa para depois, faça lá a inscrição. Também quero lembrá-los, né, que estamos tendo aí turma do discipulado e amanhã terá aula, tá? Então, você que ainda não fez o discipulado, passa no balcão de informações e faça também a sua matrícula, tá bom? Tudo certo? Lembrando que, excepcionalmente, sábado não haverá o culto Bodas. Fica ligado que nós vamos estar postando aí, ou te informando no próximo culto Bodas, que terá o Bodas celebrando e fortalecendo o casamento. Tudo certo? Vão na graça e na paz, praticando essa palavra. Eu declaro um restante de semana abençoado, extraordinário. Você tomando posse daquilo que já é seu. E se prepare, seu telefone vai tocar com boas notícias chegando. No nome de Jesus, vá na graça e na paz, praticando essa palavra. Os pastores vão estar